graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam realidade em todos os corações aqui presentes. Amém? Seja bem-vindo você, meu irmão, minha irmã. Mais um culto de oração, um culto em que colocamos diante de nosso Deus nossa gratidão, nossos pedidos e compartilhamos as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. A você, meu querido irmão, também que nos acompanha pelo canal IBC News, seja bem-vindo. Não sei qual vai ser o momento que você vai assistir essa gravação, mas que Deus continue abençoando você e sua família. Vamos ficar, irmão, de pé, irmãos, para que a gente possa fazer uma oração inicial ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor e de imensa bondade, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estar na Tua casa, casa de oração, de te adorar na beleza da Tua santidade. Obrigado, Deus, porque só o Senhor é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Te louvamos pelo privilégio que temos, ó Deus, de te chamar nosso Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pela essa oportunidade que temos de, com liberdade, te adorar. Obrigado pelas famílias aqui representadas, por todos nossos irmãos que venham assistir este culto, ó Deus. Abençoa cada um de nós e nos abençoa com a Tua palavra, com os cânticos, ó Deus, com a mensagem pregada, ó Pai. Muito obrigado pela vida do nosso pastor Márcio, por cada irmão que se faz aqui presente e que trabalha para que esse culto aconteça, ó Deus. Continua abençoando cada um deles, bem como suas famílias. Nós assim te oramos, Senhor, pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, irmãos, façamos a leitura chamada adoração que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8 e verso 15. Todos. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Que Deus aplique a sua bendita palavra em nossos corações. A Adelina está com oportunidade. Pode sentar, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Cantemos um hino de comunhão, né? O título do hino é Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em Ti. Cantemos. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olha com simpatia os
por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando nossa querida irmã Adelina, Daurílio. Todos aqueles, né, que têm essa incumbência, né, Marcos? Que Deus deu esse talento de estar levando a igreja à adoração através dos cânticos, dos louvores. É uma bênção para a igreja o que Deus faz na vida dos irmãos. Irmãos, mais uma vez, vamos ficar de pé para fazermos uma leitura bíblica responsiva no livro de Atos, capítulo 2, verso 22 ao 24 e 26 ao 28, assim como segue no nosso data culto. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Todos, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Amém? Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me enchestes de júbilo. Dá para, às vezes eu fico em casa, irmão, viu, pastor Márcio? Eu fico tentando, Marcos também, imaginar tão grande será a nossa alegria na volta do Senhor Jesus Cristo, em contemplar aquilo que esperávamos por meio da fé. Acho que 1 Coríntios capítulo 13, no finalzinho, né? Não vai mais existir mais a fé, nem a esperança, só o amor, porque aquilo que esperávamos se fará conhecido diante de nossos olhos. Então, que alegria que teremos, que a igreja terá, de contemplar aquele que esperávamos, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora teremos um momento do louvor, e logo em seguida estaremos compartilhando as bênçãos, colocando também diante de Deus todas as nossas necessidades e nossas angústias. Amém? Som. Foi
cantar hoje. E aos pouquinhos, o dia foi se transformando e terminou, de fato, uma bênção para a glória de Deus. Eu aprendi que, independente do momento que estivermos passando, temos que louvar, temos que agradecer, temos que engrandecer o nome do Senhor e declarar: é uma bênção. Esse dia é uma bênção, porque foi o Senhor que nos deu. O salmo que eu escolhi para ler, ele fala da oração por auxílio divino, bem propício ao dia que eu tive hoje. Eu não sei se foi o mesmo que aconteceu com você, mas diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com o efeito dos que te esperam, ninguém seja envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me a tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em quem eu quero, em ti eu confio e espero todos os dias. Se você tiver oportunidade, continue a ler esse salmo, porque ele é uma bênção. Ele é a oração de Davi por auxílio divino, e que seja a nossa oração quando estivermos precisando do auxílio do Senhor no nosso dia a dia. Amém? Vem, esta é a hora da adoração. Adore ao Senhor nesse momento, independente de como você estiver. Agradeça ao Senhor pelo dia que Ele te deu e por todos os livramentos. Amém? Todas as quartas a gente tem o costume de cantar sentado, né? Então vamos hoje ficar de pé. Sei que é um dia muito cansativo, dia de semana pra gente, mas essas músicas que queremos louvar agora, as duas músicas são bem animadas. Eu quero que você louve com bastante alegria. Se você puder adorar ao Senhor com as suas palmas. Amém, glória a Deus. Vamos lá? Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Então vem, vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem. Toda língua confessa o nome do Senhor. Toda língua confessará ao Senhor. Todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor. Todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vamos do início. Vem esta hora. Vem. Essa é a hora da adoração. Então vem, vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor. Todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor. Todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá.
Vem 3 vezes. Vem, assim como estás. Vem adorar ao Senhor sempre. Vem. Amém, glória a Deus. Lá em Apocalipse 2:10, a parte B vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, se você permanecer fiel, como o Gustavo falou, nós teremos o lugar já reservado lá no céu, onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor. Então, nós vamos agradecer a Ele por esse momento e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louve conosco com bastante alegria. Vamos lá. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Do início. Segunda estrofe, lá. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence o Deus. Você mudou a minha história. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Amém. Toda a honra seja dada ao Senhor. Amém. Amém. Vamos passar agora um momento especial de oração. Eu vou pedir para 2 irmãs hoje. Pedir para a Gineide, para estar atenta aos motivos de gratidão. E a irmã Luci, que fique atenta aos pedidos, né? Para que logo em seguida a gente venha aqui na frente e eu estar orando ao nosso Deus, tá bom? Para quebrar o gelo, né, e deixar as irmãs à vontade também, vou começar por mim. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá hoje de estar aqui com os irmãos.
e perceber, irmãos, o cuidado de Deus nas nossas vidas. A gente acabou de louvar, Adelina, que pertencemos a um Deus. Como é bom saber disso, irmãos. Nós pertencemos a um Deus maravilhoso. Estamos nas mãos dele. Eu sou grato a Deus também, além das bênçãos que ele tem derramado na minha vida, pelas lutas, irmãos. Porque às vezes a gente precisa passar por lutas para ter essa certeza que pertencemos a um Deus Todo-Poderoso, um Deus que faz milagre, um Deus que nos dá vitórias. E às vezes a vitória não é porque chegou o dinheiro que a gente tanto precisava, ou o emprego, ou até a saúde que precisa ainda ser restabelecida. Mas a maior bênção que podemos ter e perceber, irmãos, nas nossas vidas, é saber que pertencemos ao nosso Deus. Estamos nas mãos dele. A gente não está na mão de político, a gente não está nas mãos dos homens, a gente não está nas nossas próprias mãos. Estamos nas mãos do nosso Deus. E isso é motivo, irmãos, de cada momento a gente está agradecendo ao nosso Deus. Eu, ao longo da minha caminhada com o Senhor, tive já momentos maravilhosos com o nosso Deus, no momento de oração. Lembro que em um momento da minha vida, até pouco tempo recente, eu clamei ao Senhor, sabe, Adelina? Uma situação, enfim, clamei ao Senhor. Em perceber, ter essa certeza que eu não estou entregue ao acaso, não estou entregue às circunstâncias, mas estou entregue nas mãos do nosso Deus. Então eu sou grato a Deus pelo cuidado dele na minha vida, da minha família, cuidado de Deus na vida da nossa igreja, na vida do nosso pastor Márcio. Eu posso confessar algo, pastor? Os irmãos sabem, né, que eu participei do primeiro processo de sucessão pastoral, que foi o pastor Everaldo, e uma parte do processo de sucessão pastoral do pastor Márcio. E eu sempre, sabe, Marcos, a gente tinha o maior cuidado. E uma vez eu falei algo para os irmãos, eu acho que os irmãos da comissão não entenderam a minha fala. Que eu disse, irmãos, precisa orar muito, ter muito cuidado, porque aqui no púlpito, todo pastor é santo. Mas é porque a palavra que é pregada é santa. O homem é falho, irmãos. Mas a gente vê nos bastidores, no gabinete, nas decisões administrativas da igreja, realmente quem é o homem, mesmo falho, mas que é um homem que realmente está na dependência do Senhor. E eu sou suspeito de falar da vida do pastor Márcio, amigo, mas esse homem, a igreja tomou uma decisão correta. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, por esse cuidado que Deus tem por cada um de nós. Amém? Eu vou dar oportunidade para os irmãos, senão vai ser uma mini vigília, né? E hoje a gente precisa voltar para casa. Algum irmão, alguma irmã que queira vir aqui à frente e compartilhar uma bênção, colocar diante de Deus uma necessidade sua. Ana Paula, venha mesmo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Meu motivo de gratidão a Deus é pelo Acampa Dentro que nós tivemos agora nesse final de semana dos adolescentes. Eu agradeço a Deus pelas vitórias que Ele nos concedeu, pelos adolescentes que vieram, porque Deus guardou durante, enfim, todos os dias que nós passamos aqui, Deus deu livramento, todos voltaram para casa em paz. Então eu sou muito, muito grata a Deus mesmo pela vida deles, dos pais, de cada pessoa também que contribuiu, né, que colaborou, exemplo de Claudeci que está aqui, que deu uma força incrível. Então sou muito grata a Deus por isso. E meu pedido de oração é por um colega de trabalho, que hoje ele recebeu a notícia que o avô dele havia falecido, né, ele foi embora para casa. E que Deus esteja confortando o coração dele. Graça e paz, irmãos. Primeiro eu quero agradecer a Deus as bênçãos que tem derramado na minha vida, na vida da minha família. Agradecer pela minha família
e pedir para que Deus esteja protegendo meus filhos que largam tarde da faculdade, e a gente fica sempre apreensivo. Mas o motivo principal que eu estou aqui é para pedir oração por 2 amigos. Um amigo, né, que já tem mais de 40 anos, e descobri hoje que ele está internado, está com câncer. Na verdade, fiquei sabendo ontem que estava internado, e hoje o primo dele disse que ele está com câncer, e a coisa está séria, né? E talvez tenha metástase, essas coisas, enfim. A gente não sabe direito ainda, só amanhã que a gente vai saber. O nome dele é Rômulo, então peço aos irmãos que botem o nome dele em suas orações. Ele deve ter 1 ano, 2 anos mais novo que eu. Enfim, ainda é jovem para estar com essa situação. E outra é para uma amiga, acho que o pastor conhece, né? Que é Ivoneide Rufino, que é da IEBA, que nós soubemos ontem, pastor, que ela está internada também na UTI, né? E passou até uma mensagem para a Gineide pedindo orações. Então peço aos irmãos que coloquem o nome dessas 2 pessoas, o Rômulo e a Ivoneide. Amém. Eu, quando estava entrando também, Safira pediu que a gente estivesse orando por Alaide, Helena e Mateus. Ela não falou qual o motivo de oração, mas os irmãos, ainda hoje, antes de dormir, lembrem desses nomes, além dos nomes que o Maurício falou, Alaide, Helena e Mateus, tá bom? Mais alguém, irmãos? Vem, irmão, venha compartilhar a sua alegria, venha também compartilhar conosco o que você tem colocado diante do Senhor. Pastor Márcio. Graça e paz, queridos. Amém. Queria agradecer a Deus por mais um dia de vida. Queria agradecer a Deus pelo privilégio que Deus tem nos dado nessa noite de estarmos aqui reunidos. Queria agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia de reconhecer a sua bondade e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Queria agradecer pela família que tenho, queria agradecer pela saúde que graças a Deus estamos tendo. Queria agradecer porque Deus tem consolado o coração da minha sogra, né, e do meu sogro, né, bem como de toda a família, principalmente os filhos da minha cunhada Eliette, né, que veio a falecer, como os irmãos sabem, né, e eu agradeço as orações dos irmãos nesse sentido. E queria que os irmãos estivessem orando, né, juntamente com o pedido que o irmão Maurício acabou de pedir em relação à irmã Ivoneide, a irmã Neide, né, para os mais achegados, que encontra-se na UTI, né, ela é membro da Igreja Evangélica Batista em Afogados, e gostaria também que a igreja estivesse orando, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, por 2 outros irmãos da IEBA, né, da Igreja Evangélica Batista em Afogados. São 2 irmãos que já foram diagnosticados com câncer e já estão fazendo no processo de quimioterapia, radioterapia, todo aquele processo, né, o nosso irmão Sérgio e a nossa irmã Patrícia. Então, para você ter uma ideia, né, a IEBA é um número muito menor do que o nosso. Em numa igreja pequena, né, ter 3 casos, uma pessoa na UTI, 2 pessoas fazendo esse tratamento, certamente o coração do pastor Pedro e de toda a igreja deve estar realmente buscando a presença de Deus. E eu gostaria de convidar a igreja para se achegar também e orar por esses irmãos, né, que são nossos irmãos, né, a nossa igreja é uma igreja só, a Igreja Batista é uma só, o povo de Deus é um só, para que a bondade e a misericórdia de Deus possa se estender e abençoar esses irmãos, fortalecendo a família em todo esse processo, né, de químio e de rádio, né, onde a estrutura física, né, começa a ser afetada, né, a aparência começa a mudar, né, e às vezes a gente não está preparado emocionalmente para isso, né, ninguém está preparado emocionalmente para isso, mas que a graça de Deus possa abundar sobre a vida desses irmãos, hoje e sempre. Mais alguém, irmãos? Pedir a Gineide para orar pelos motivos de gratidão, e a irmã pelos pedidos. Cláudia, sim, vem aqui. Venha. Jerusa, Taine, Gilmara, todas com problema de coluna. Isso. Está orando por Jerusa. Jerusa já faz um tempo, né, Cláudia, que não vem à nossa igreja. Não há luta aí com... Tá bom. Pelos pedidos da irmã Luci, certo? Gineide, também agradecer a Deus pelo esse povo que se chama Igreja do Senhor. Irmãos, eu semana passada vi uma foto, né, pastor? O curso Casados para Sempre. Tantos casados, irmãos, que estão sendo abençoados, Viviane.
por irmãos que se colocam à disposição do Senhor para o serviço, para a obra. E hoje a Eclésia fez uma postagem no status e ela tem percebido, irmãos, tanto engajamento de alguns irmãos, não foi uma palavra de crítica, mas uma palavra de reflexão. Tanto engajamento de alguns irmãos nossos na política. Que bom seria que esse mesmo engajamento fosse para a obra do Senhor. É algo que a gente deveria refletir. Você tem que sim se colocar como cidadão, defender o que você acha que é certo, se posicionar. Mas como seria bom se a igreja tivesse esse mesmo engajamento também para a obra. Eu louvo a Deus por todos aqueles que trabalham na igreja, trabalham para o Senhor e tem com isso abençoado vidas na nossa comunidade e na nossa igreja, tá bom? Gineide vai orar pelos motivos de gratidão. Oremos. Grandioso Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar aqui na tua casa, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu nos trouxeste até aqui, Senhor, para poder glorificar o teu santo nome e colocar diante de ti, ó Pai, nossos pedidos. O Senhor sabe cada um deles, Senhor. O Senhor sabe o coração dessas pessoas, Senhor, que estão enfermos. Que o Senhor possa estar tomando conta, ó Pai, dos irmãos, da irmã Ivoneide, Pai, dos outros 2 membros da IEBA, Senhor. O Senhor conhece cada um deles, sabe suas dificuldades, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o médico de todos os médicos e que o Senhor possa estar acalmando o coração dos familiares, ó Pai, como assim de toda a igreja. Colocamos diante de ti, ó Pai, também os irmãos, ó Pai, que a irmã Safira colocou, Senhor. O irmão Mateus, a Elaine, a Helena, que o Senhor possa estar tomando conta. Como os outros irmãos também que já foram citados, ó Pai, aqui na tua casa. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, dando conforto, Senhor, consolando, dando saúde. Que tudo possa ser feito, Senhor, conforme a tua vontade. Nós te pedimos, mas sabemos que o Senhor tem muito mais do que nós queremos. E assim nós somos gratos a ti por isso, ó Deus. Obrigado por ter nos trazido até aqui, Senhor, na tua santa casa. E também quero colocar diante de ti, ó Pai, a vida do Rômulo. O Senhor o conhece, o Senhor sabe todo o processo. Que ele possa vir, Senhor, estar estabelecendo sua saúde. Que tudo possa ser feito, ó Pai, conforme a sua honra e conforme a sua glória. Te agradecemos por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha parentela, pela minha salvação, pela ação da minha filha, do meu esposo, né, que é o bem maior que Deus, um presente, bem maior que Jesus pode nos ter dado, né? Eu agradeço por tudo que ele fez por mim. E também agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, gratidão, Paizinho querido, Paizinho amado, por essa mais uma noite estar aqui na tua casa, Senhor, orando, louvando, adorando, engrandecendo o teu nome, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, ó Pai. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui. O Senhor diz, onde tiver 2 ou 3 falando meu nome, eu estarei presente. E o Senhor é o anjo dessa igreja, meu Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor ouviu tudo que foi falado, todos os agradecimentos, todos os pedidos, ó Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela vida da tua igreja, pela vida do pastor Márcio, pela vida de cada um de nós aqui, meu Pai. Você também, nós agradecemos a ti também, meu Deus, pela tua igreja, pela tua igreja, Batista Central do Imbura, meu Pai. Nos abençoa, nos ajuda a prosseguir na caminhada, aumenta a nossa fé, a nossa confiança em ti, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós, quando nos sentimos fracos, meu Pai, nos fortalece, Senhor, para a gente prosseguir, levantar a cabeça e seguir em frente, meu Pai. E aqueles que tiver caído, Pai, pega na mão, levanta, Senhor. Traz de volta para o teu aprisco, Senhor, para ti, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, nos abençoa, Pai. Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, recebe cada agradecimento que foi feito aqui, ó Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor. E também pedimos, meu Deus, pelos todos os pedidos que foram feitos aqui, meu Pai. O Senhor já ouviu, o Senhor está aqui presente, Senhor. O Senhor ouviu todo o pedido que foi feito aqui, ó Deus. Sei que teus servos estão enfermos. Visita a questão na UTI, meu Pai, no leito do hospital, entubado, Senhor, meu Deus, meu Pai. Desenganado, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, ciência da ciência, o Senhor opera onde cicatriz, a tua mão vai aonde a mão de médico nenhum pode ir, meu Pai. Então nós cremos em ti, Senhor, que o Senhor pode tudo, para o Senhor nada é impossível, meu Pai. Estende tuas mãos, Senhor, sobre aqueles que estão, Senhor, com problema de colunas,
problema de câncer, vai curando, Senhor, todas as enfermidades, Paizinho querido, Paizinho amado, vai curando todo tipo de enfermidade, todo tipo de câncer, meu Pai. Todo coronavírus, meu Pai, coluna, meu Pai. Ó Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, socorre os teus servos, Senhor. Aumenta a fé e a confiança deles em Ti, Senhor. Naquele leito de hospital, onde eles se encontram, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai, dos enfermos, Senhor. Jesus, Tu viesse ao seu mundo, Jesus. Fizeste tantas maravilhas, Jesus. Tantas bênçãos, Jesus. Tu és o mesmo, Senhor. Tu não mudasse e nunca mudará. Tu és o mesmo, ontem, hoje, sempre e eternamente. Fizeste muitas maravilhas. Tu continua também a operar nos dias de hoje, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos em Ti, que Tu és o Salvador do mundo, Tu és o método dos métodos, método por excelência. O Senhor é tudo sobre todos. O Senhor manda e não é mandado, Senhor. O Senhor manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda em tudo, Senhor. E tudo Te obedece, Senhor. Então nós estamos gratos a Ti, Senhor, por tudo, meu Pai. Nos abençoa, nos ajuda, Senhor. Se é com a questão enlutada, meu Pai, conforta, Senhor. Conforta eles, é conforto espiritual, Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, as angústias dos seus corações. Abençoa, Jesus, aumentando a fé e a confiança em Ti, meu Pai. Socorre os Teus servos, Senhor. Todos aqueles que estão angustiados, tristes, meu Pai. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo espalhado na face da terra, meu Pai. Ajuda, Senhor. Socorre, Senhor. Abençoa, Senhor. Dá saúde, Senhor. Dá emprego. Os que estão desempregados, Paizinho querido, Paizinho amado. Deus de amor, Deus de misericórdia. A questão por dificuldade, meu Pai. A questão desempregado, Pai. Abre porta de emprego, meu Pai. Para aqueles pais de família que estão desempregados, às vezes muitos até sem poder levar o pão cada dia para as suas mesas, Senhor. Nós clamamos assim que Tu és o Deus grande, meu Pai. Tu és um Deus que abre porta onde tem porta, porta sobre porta, meu Pai. Então, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu tem feito em nossas vidas, por tudo que Tu não fizeste e por tudo que Tu ainda vai fazer, Senhor, que só o Senhor é Deus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O Senhor é o nosso Deus que a gente conhece, o Senhor é o nosso Deus que a gente serve. O Senhor é tudo para nós, nas nossas vidas, nos ajuda, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Estamos nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Fica conosco em nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Nosso Deus não muda, meus irmãos. Às vezes as pessoas leem as histórias do Antigo Testamento achando que são umas historinhas, mas não é verdade, meus irmãos. É o Deus que entra na fornalha. Ele não só livra da fornalha, Ele entra na fornalha conosco. Ele fecha a boca de leões. Ele ressuscita aquele que morreu já faz 4 dias. Ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. Eu peço mais uma vez, coloque no seu caderno de oração por esses irmãos que estão passando por esse processo de câncer, que a gente sabe que é tão sofrido, é uma caminhada tão sofrida, mas que eles possam ter essa certeza, que eles estão nas mãos do Senhor. Amém? Vou fazer agora também um momento especial de dedicação de vidas e bens. Vamos ler o Salmo 51, verso 17, que diz o seguinte. Vamos ler todos? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém. A Adelina estará regendo um cântico e logo em seguida pedir nosso irmão o diácono Severino que esteja fazendo oração, agradecendo ao nosso Deus por esse momento também. Cantemos, em 384, do cantor cristão. Que doce voz tem, meu Senhor. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste e humilhado pude
pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai Santo. Muito obrigado, Senhor, por este momento que aqui estamos, Senhor, diante de Ti, na Tua Santa Casa, para adorar o Teu santo nome e buscar mais de Ti, ó Pai. E apresentando, Senhor, a Ti o dízimos e oferta, Pai Santo. Que Deus continue, ó Pai, abençoando, ó Deus, dando sabedoria, ó Pai, para a administração, ó Pai Santo, do que for da Tua Santa Casa, com relação ao dízimos e oferta, ó Pai. Continua conosco, ó Pai. Nesta noite, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicado sobre os nossos corações. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escrito pelo homem de Deus chamado Mateus, no capítulo de número 14. Nós teremos a oportunidade, nessa noite, de fazermos a leitura do versículo 22 ao versículo de número 33, estarei utilizando a revista e atualizada, se tiver aí para poder transmitir revista e atualizada. Nós estaremos tendo a oportunidade de poder refletir sobre esse episódio da vida do Senhor Jesus e tirar algumas lições práticas para a nossa vida no dia de hoje. Afinal de contas, a leitura da Bíblia tem esse propósito, né? Não apenas de agregar conhecimento, né? Trazer conhecimento no que significa a questão teológica, mas também fazer aplicações práticas na nossa vida, nos ajudando a viver, né, a vida cristã, a caminhada cristã, como de fato o Senhor espera que vivamos, para o louvor e glória do seu santo nome. Então, gostaria de convidar os amados a focarem ainda em suas Bíblias, aqueles que estão aqui, aqueles que estão na sua casa também, né, não apenas acompanha, né, mas faz do aconchego do seu lar aí na sua sala, no seu quarto. Tem um exemplar sempre da palavra de Deus ao seu lado, à sua disposição, para que você também possa acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, para que você também possa acompanhar as observações que serão feitas e que são feitas nos nossos cultos, né, na sua própria Bíblia, fazendo com que, apesar da distância, apesar de não estar presencialmente, você possa trazer para o aconchego do seu lar uma atmosfera realmente de um culto, né? Na medida do possível. A gente sabe que não tem como comparar um culto presencial, né? Não tem como comparar estar no santuário, estar com os irmãos, né? Sentindo esse calor humano e a presença de Deus nesse lugar, né? Que há 53 anos atrás foi edificado, né? Não esse lugar, né? Mas a igreja Batista Central do Ibura foi edificada há 53 anos atrás com o objetivo de que de maneira coletiva o povo de Deus se reunisse para adorá-lo, para lhe render louvores. Façamos então a leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia às multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo
por sobre as águas? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. Maravilhoso eterno Pai, Senhor nosso Deus, como nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado essa noite de estarmos aqui reunidos na tua santa presença. Como nós somos gratos pela oportunidade de ter um exemplar da tua palavra nas nossas mãos. Como nós te somos gratos pela leitura feita nessa noite, e como nós te pedimos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa falar aos nossos corações, trazendo aplicações práticas para a nossa vida, a fim de que a nossa conduta nesta terra, diante de tantos desafios constantes que como teus servos temos, que o Senhor Deus dê ferramentas, ó Deus, instruções para tomarmos atitudes, escolhas, posturas que agradem ao teu coração. É o que nós te suplicamos no bendito nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, sem sombra de dúvida, creio que esse tenha sido um dos episódios, né, que marcaram profundamente a vida daqueles apóstolos que tiveram a oportunidade de participar, né, desse momento, né, desse milagre diante dos olhos dele, desse algo, fato extraordinário, sobrenatural, de ver Jesus caminhando por sobre as ondas do mar, né, de ver Jesus apaciguando, né, a tempestade, de ver o controle que Jesus tinha por aquilo que de alguma maneira trazia pavor e medo ao coração daqueles homens. Eu entendo perfeitamente que aqueles discípulos, né, que durante o período de 3 anos tiveram a oportunidade de estar na companhia com Jesus, eles foram impactados a cada momento, né, através das pregações, através dos discursos, através dos ensinos do Senhor Jesus, mas também através dos milagres que ele operava, né, e foram tantos milagres, tantas experiências, né, tanta história para contar aqueles homens tinham, né, alguns deles tiveram momentos especiais com o Senhor Jesus, que a grande multidão, a grande massa, né, não tiveram acesso. Aqueles que estavam apenas interessados nos milagres, aqueles que estavam apenas interessados em saciarem a sua fome física, eles tiveram algumas experiências, né, diante dos seus olhos, mas nada comparado ao que aqueles homens tiveram. O que aqueles homens tiveram na companhia do Senhor Jesus foi uma oportunidade ímpar, singular, de testificarem que de fato ele era o Filho de Deus. No que se refere a essa porção do texto que nós acabamos de ler, nos vem à mente como não se sentiu aqueles que estavam no barco e que viviam da pesca, né? Nós sabemos que nem todos os apóstolos viviam da pesca, né? Alguns dos discípulos tinham outras profissões, mas que foram chamados pelo Senhor Jesus para compor o ministério apostólico, né? Para compor aquele primeiro, né, aquele grupo de irmãos que teriam o objetivo de anunciar a mensagem por onde passasse, que seriam os apóstolos, né? Esse título de apóstolo era uma referência às embarcações que levavam mensageiros nos lugares. E ele utilizou essas embarcações, que eram chamadas de apóstolos, que levavam boas notícias por onde passava, para dizer que aqueles que estavam sendo chamados por ele, aqueles 12, né, tinham o objetivo de também anunciar as boas novas por onde ele passava. Por onde eles passassem, eles teriam o objetivo de anunciar as boas novas, seriam os apóstolos. Aqueles apóstolos que viviam da pesca estavam acostumados com o mar, eles conheciam o mar muito bem, eles sabiam tudo de bom que o mar lhe proporcionava, porque afinal de contas eles sustentavam a sua casa com aquilo que o mar produzia, com aquilo que estava dentro do mar, né? Eles passavam as noites pescando e o resultado das pescas era colocado para vender, e com a venda daqueles peixes eles conseguiam não apenas se alimentar, né? Levava para a alimentação própria deles e da sua família, mas também eles comercializavam aqueles peixes e de uma maneira muito digna e honesta aqueles homens sustentavam a sua casa. Aqueles homens sabiam, né, os locais, os pontos estratégicos
do mar, eles sabiam, né, qual seria o melhor período de pesca, né, eles sabiam, certamente estudavam, tinham uma noção exata, né, dos lugares e da profundeza de cada região, porque eles estavam no mar há um certo tempo, eles conheciam muito bem o mar, eles sabiam tudo que o mar lhe proporcionava de bom, né, o lazer, né, a oportunidade de poder se banhar e ter momentos agradáveis, mas para eles, de maneira especial, o mar lhe proporcionava o sustento, porque era de lá que ele retirava a pesca, que vendia, retornando para eles em dinheiro, e eles podiam então suprir as suas necessidades, comercializando aqueles produtos e adquirindo outros, para que pudesse dar dignidade à sua família. Aqueles homens conheciam não apenas o benefício, mas também os perigos que o mar tinha. Eles sabiam o que aconteceria se, por exemplo, aquele barco em que eles estavam viesse a pique. Eles sabiam o que aconteceria se as ondas do mar tivessem a capacidade de destruir aquele navio, aquele barco onde eles estavam. Ele iria perder o seu sustento, né, geraria tristeza, né, danos, né, materiais para eles, né, consequências, né, para a estabilidade financeira da sua família, mas também podia levar, por conhecerem o mar como conheciam, né, ainda mais à noite, né, sem ter a oportunidade, né, de poder ter um farol, né, que é o símbolo do casados para sempre, né, sem ter um farol, podiam estar perdidos em alto mar, sem saber que direção tomar, e isso podia fazer com que algumas pessoas viessem a falecer, né, por causa do frio, né, por causa do esforço em nadar para um lugar nenhum, já que estavam no meio do mar e não tinham, talvez, dependendo da posição, como se localizar naquele local, e nem forças e habilidade para poder avançar até terra firme. Eles sabiam dos benefícios, mas sabiam também dos perigos que o mar podia trazer para eles. Naquela noite, né, de maneira especial, naquele dia, eles viveram um milagre diante dos seus olhos. Esse milagre registrado no versículo de número 13 ao versículo de número 22, onde há a primeira multiplicação de pães e peixes. E todos nós já tivemos a oportunidade, né, aqueles que já estão na igreja há muito tempo, né, desde a escolinha lá, né, desde os cordeirinhos de Jesus, né, da primária ou do departamento infantil, dependendo de qual tenha sido a realidade na sua época, né, qual tenha sido a realidade da sua época, mas esses nomes, geralmente, algumas igrejas ainda têm, né, outras mudaram, mas esses nomes aqui na nossa igreja é departamento infantil, né, mas já houve outros nomes em algumas outras igrejas batistas. A realidade, né, que aqueles irmãos estavam vivenciando era uma realidade única na vida deles, uma oportunidade de poder estar na companhia de Jesus e ver a multiplicação dos pães, né, a imagem de Jesus multiplicando alguns pães e peixes, né, certamente impressionou a eles. Quando nós lemos os primeiros versículos, você vai ver que Jesus olha para uma multidão que estava ali, né, que estava vendo os seus milagres, né, uma multidão que estava interessada no seu discurso, né, nem todos com a intenção de serem alimentados espiritualmente, né, alguns estavam ali para encontrar falhas no discurso de Jesus, né, para poder de alguma maneira fazer algumas colocações no discurso de Jesus que podia chocar, né, com, por exemplo, o ponto de vista religioso predominante naquela época, o judaísmo, e também algo na fala de Jesus que pudesse de alguma maneira confrontar não apenas o sistema religioso judaico, mas que pudesse também confrontar o sistema político daquela época, que no caso era Roma, que dominava boa parte do mundo daquela época e que dominava Jerusalém. A intenção daqueles que lá estavam esperando uma falha de Jesus nesse sentido era fazer o que de fato aconteceu, né, conduzi-lo a uma retaliação por parte dos líderes religiosos, da religião, por parte do sistema político e de alguma maneira silenciar Jesus, colocar um ponto final na história do Nazareno, conduzi-lo a uma prisão e, como eles esperavam, de fato a morte, como de fato aconteceu. Eles só não esperavam que Jesus fosse ressuscitar ao terceiro dia, porque Jesus não nasceu neste mundo para fracassar na sua missão. Ele triunfou sobre a morte, ele triunfou cumprindo a missão
de resgate dos perdidos, né, de uma maneira perfeita, né, de uma maneira plena, né, um sacrifício perfeito. Mas quando nós lemos essa multiplicação dos pães, os discípulos olham Jesus, né, a princípio os discípulos que estavam próximos de Jesus, e Jesus, olha, despede a multidão, né, não tem para quê, não tem como alimentar todo esse povo, né, são muitas pessoas, mas o texto vai nos dizer que Jesus, ele olha para aquela multidão, né, muitos dos quais estavam enfermos, e Jesus se compadece daquela multidão. É uma característica de Jesus, é a compaixão. Tivemos oportunidade, inclusive, de refletir, né, durante um período na campanha de missões, em uma das campanhas de missões passadas, sobre essa questão da compaixão, né? Jesus tinha compaixão, e Jesus teve compaixão daquela multidão faminta, daquela multidão ferida, daquela multidão enferma, daquela multidão de cegos espiritualmente. Jesus teve compaixão daqueles que estavam sofrendo. E Jesus então olha para aquela multidão e diz: eu não vou despedir essas pessoas, eu não vou mandar elas embora, mas eu vou fazer algo extraordinário. O que é que vocês têm aí nas mãos? O que é que vocês têm a dispor para que possa alimentar essas pessoas? Então o texto vai nos dizer que apenas havia 5 pães e 2 peixinhos, e o resultado disso foi que nas mãos de Jesus, aquilo que parecia insignificante acabou saciando uma multidão. Porque, irmãos, há um segredo maravilhoso quando nós colocamos o nosso pouco nas mãos de Jesus, né? Quando nós confiamos plenamente em Deus. E os discípulos colocaram na mão de Jesus o pouco que tinham. Eles não sabiam o que aconteceria, eles não sabiam que Jesus iria multiplicar pães e peixes. Mas Jesus pediu, né? Jesus convidou aqueles discípulos a tomarem uma atitude, que era apenas colocar o que eles tinham nas mãos, e o que eles tinham eram apenas 5 pães e 3 peixinhos, e 2 peixinhos. Eles obedeceram, pegaram o pouco que tinham e colocaram nas mãos de Jesus. Então, ainda que não tenha sido o texto que nós gostaríamos de trazer, né, algumas lições, mas não tem como não fazer essa referência a essa passagem sem também convidar você a colocar o pouco que você tem nas mãos de Jesus, né? Por isso que nós entendemos o texto quando nos diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então pega a tua ansiedade, pega os teus anseios, pega os teus sonhos, pega os teus projetos, apresenta a ele, né? É o pouco que você tem, mas coloca nas mãos dele, né? Leva ao altar a ele, né? Coloca nos pés dele, lança sobre ele tudo aquilo o pouco que você tem, e deixa com ele para ver o que ele vai fazer. A vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável, pode acreditar. E às vezes ele vai operar de uma maneira que nós nem imaginamos, né? Vamos ficar surpresos com a maneira que Deus vai fazer. Mas depois desse momento da multiplicação dos pães, uma multidão é saciada, uma multidão se farta, né? Se alimenta ao ponto de que, quando termina, né, aquela comilança, todo mundo, né, se alimenta daqueles pães e peixes, e ainda vai sobrar no cesto. Então Deus fez muito mais do que se imaginava, né? Como é que ele fez isso? Nós não sabemos, né? Não tem como, né? Não tem como. A nossa maneira de pensar, as leis da física, né? Não tem como tentar explicar o milagre de Deus, né? Ele opera maravilhas e isso nos basta, né? Ele faz o impossível acontecer, e isso é que nos basta. Ele traz à existência aquilo que não existe, e isso deve nos bastar. Nós só precisamos acreditar de fato nessas verdades. Depois desse momento especial na vida dos discípulos, eles agora são convidados a passar para o outro lado. E aí entra no texto que nós lemos, versículo de número 22 ao versículo de número 33. Os discípulos são convidados a passar do outro lado. Eles estavam no lugar onde estava tendo milagre, eles estavam no lugar onde estavam sendo alimentados, eles estavam no lugar onde eles estavam seguros, eles estavam no lugar onde eles estavam vendo Jesus operar um sinal maravilhoso e saciar uma multidão. Querendo ou não, era um lugar confortável, né? Quem ia tocar nos discípulos e em Jesus? Uma multidão que estava sendo alimentada, né? Então, de uma hora para outra, tinha um exército em defesa daqueles homens, né? Do Senhor Jesus, né? Todo mundo queria a multiplicação de pães e peixes que se repetisse todos os dias, né? Imagina se todos os dias pela manhã, por volta de 6 horas, Jesus multiplicasse pães e peixes, né? Então teria lá, né, uma marajó certinha lá, a primeira marajó de Israel, onde havia pão quentinho do céu, porque Jesus multiplicava, né? Certamente iria incomodar aqueles que trabalhavam com esse ramo naquela época, mas era uma oportunidade de ganhar a multidão. Mas Jesus não estava interessado em ganhar a multidão
saciando a sua fome física. Jesus estava interessado em ganhar e atrair a multidão, despertando neles a necessidade espiritual, a carência espiritual, não apenas a fome que a barriga visava, mas a fome de Deus, que a nossa mente, que os nossos corações despertassem para uma fome de Deus. Aquilo que Amós vai nos dizer, que haveria um período da história em que os homens teriam fome, né, teriam sede, né, mas não fome de pão, né, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, né, de serem alimentados e saciados por Deus. Os discípulos então são convidados por Jesus a passar para o outro lado. Eles recebem a instrução do Senhor Jesus para embarcarem no barco e atravessar para um outro ponto, enquanto ele se despedia da multidão. E aí nós vemos algo mais interessante acerca de Jesus, né? Jesus não era um popstar, né? Jesus não era alguém que estava se apresentando e logo em seguida, né, tinha uma porta lá no palco e ele desaparecia, né? E ninguém tinha contato com ele, a não ser alguns poucos que estavam no camarim ou alguém da produção do espetáculo, né? Como tem hoje alguns líderes religiosos, né, até ditos evangélicos, que agem dessa maneira, como se fossem ídolos, popstar, né, grandes astros do cinema, né, que não tem contato com as pessoas, né? Jesus era um líder por excelência, né, e um líder como Jesus, ele demonstra o cuidado com as pessoas, né, ao ponto de que não apenas ter compaixão, estar preocupado com as pessoas, naquilo que se refere às questões físicas, não apenas às questões emocionais, né? Porque o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, o verdadeiro vocacionado, ele precisa ter essa visão, né? Se ele está apenas interessado em ter a igreja cheia de pessoas, né? Se ele apenas está interessado em que o orçamento da igreja bata recordes, né? Se ele está interessado em que o orçamento da igreja mês a mês esteja bombando, e ele não está preocupado com o bem-estar emocional e social, espiritual, cultural das suas ovelhas, tem alguma coisa de errado, né? Jesus queria alimentá-los espiritualmente, conduzi-los à salvação, mas Jesus também queria resolver os problemas daquilo que se refere ao que acontece na casa deles, né? Jesus queria saciar sua fome, Jesus queria resolver um problema social, né? E a verdadeira igreja do Senhor Jesus tem que ter essa visão também. Os discípulos então estavam agora passando para o outro lado, mas Jesus permaneceu em terra firme. Enquanto observava os seus discípulos indo para o outro lado, Jesus fazia questão de cumprimentar, né, de se despedir de uma multidão. Eu não tenho dúvida de que muitos pedidos de oração certamente devem ter acontecido, né? Imagino quantos pedidos de oração, né? Não, Senhor, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, ora pela minha esposa, né? Eu imagino quantas pessoas não foram ainda levadas enfermos para serem curadas. Eu imagino talvez alguns conselhos que tenham sido dados, né? Quantos abraços, quantas pessoas tocaram em Jesus, quantas crianças o abraçaram, quantas mulheres não reverenciaram, né? Quantos homens talvez tenham o saudado com o ósculo santo, né? Reconhecendo ele quem de fato ele era. Ele estava se despedindo da multidão porque ele tinha relacionamento com as pessoas e ele tinha um relacionamento saudável. E esse relacionamento saudável que Jesus tinha e que Jesus demonstra com os 12, com os 70, com a multidão, mostra um relacionamento sadio, inclusive com aqueles que pensavam de maneira diferente. Ele tinha a posição dele, mas ele sentava na mesa para comer com pessoas que tinham uma vida diferente da dele, que tinham princípios diferentes da dele, mas ele sentava para comer. Foi criticado por isso, né? Foi menosprezado por isso, mas ele não tinha problema de lidar com aqueles que pensavam de maneira diferente. Ele estava ali com as suas convicções, ele estava ali com um propósito, mas ele não tinha problema algum de dialogar com os diferentes. O texto vai nos dizer, meus queridos, que ele fazia questão de se despedir de uma multidão que sofria e que encontrava nele alívio, uma multidão que estava desgarrada, mas que encontrou nele um bom pastor. Aí nós seguimos então para o versículo de número 23, e aí nós encontramos Jesus despedindo-se das multidões, tendo um relacionamento íntimo com as multidões, tendo um relacionamento saudável com as pessoas, porque nós, como crentes em Cristo Jesus, como salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, como discípulos do Senhor Jesus, nós somos convidados a ter relacionamento saudável com as pessoas que estão ao nosso redor. Se de fato nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, não tem como eu não buscar ter relacionamento saudável com as pessoas. É por isso que a Escritura vai dizer que nós devemos buscar a
paz, né? Nós devemos buscar a paz. Então nós precisamos ser promotores da paz, né? E nós somos, como igreja, estamos proclamando a paz o tempo todo, ao longo desses 53 anos. Os discípulos então tinham esse momento, e nós também precisamos ter relacionamento saudável com as pessoas, né? Não apenas dentro de casa, mas no trabalho, relacionamentos saudáveis, na faculdade, no cursinho, com a vizinhança. E na igreja nós somos desafiados a ter relacionamento saudável, porque na igreja é complicado, né? Todos nós somos pessoas diferentes, vemos de cultura diferente, cada um com o seu jeitinho, né? E como é difícil viver, né? Já que somos tão diferentes, mas nós somos convidados a viver essa realidade, né? De amar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, né? Essa mutualidade que o Senhor nos convida, que inclui também suportai-vos uns aos outros, né? Essa caminhada a dois que o Senhor nos convida a viver com aqueles que são diferentes, que talvez não estejam no mesmo patamar espiritual que eu, né? Talvez estejam bem mais do que eu, né? E se você pensar assim, que bom, glória a Deus, né? Porque quando você olha para as outras pessoas abaixo de você e diz, não, nenhum desses estão no meu nível espiritual. Então talvez você esteja em um processo muito delicado do Evangelho, né? Que não é sábio afirmar isso, nem inteligente, mas é preocupante quando nós achamos que nós estamos num patamar acima das outras pessoas. O texto vai nos dizer então no versículo 23 que ele, depois de se despedir da multidão, ele foi ao monte a fim de orar sozinho. E aí nós vemos, Tony, nós vemos algo mais interessante. Jesus não apenas estava interessado em nutrir um bom relacionamento com a multidão, um relacionamento saudável com a multidão, mas Jesus faz questão de demonstrar nesse versículo que ele tinha um bom relacionamento com Deus o Pai. E é muito interessante porque às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes pelo fato de um dia ter entrado na igreja, e às vezes encontrar uma igreja legal, uma boa igreja, e nós temos dito e repetido que a IBCI não é apenas uma igreja para visitar, mas uma família para pertencer. Às vezes nos contentamos apenas em ter bons relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor. E nós já temos afirmado, inclusive temos destacado isso em algumas salas por onde temos passado, de que não há possibilidade alguma de termos um relacionamento entre as pessoas saudável, como Deus espera, sem que o nosso relacionamento com Deus esteja ativo, sem que o nosso relacionamento com Deus esteja de fato afinados e alinhados com a vontade de Deus. Por mais inteligente, por mais gente boa que eu seja, né, por mais maleável que eu seja nos meus relacionamentos, eu preciso muito aprender com Deus. Quanto mais eu tiver Deus na minha vida, quanto mais eu buscar a presença de Deus, quanto mais eu ler a palavra e tiver uma vida de oração, eu vou ter a capacidade de me relacionar melhor com as pessoas, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja no trânsito, seja com aquele motoqueiro abençoado, né? Seja com aquele camarada que não dirige direito. Eu vou ter mais habilidade quando eu estou cheio de Deus, né? Vou ter mais habilidade para lidar com as circunstâncias, e dentro da igreja principalmente. Então o texto vai nos dizer que no versículo de número 23, né, quando caiu a tarde, Jesus foi e lá permaneceu sozinho, tendo um momento a sós com Deus. Tempo de qualidade com Deus, né, tempo de qualidade com Deus. Qual tem sido o tempo de qualidade que nós temos dispensado para Deus? Qual tem sido o tempo de qualidade que você tem dado para Deus? Qual tem sido o tempo de qualidade que o pastor Márcio, na qualidade de pastor dessa igreja, tem dado a Deus? Será que ele tem dado o resto, desse tempo? Será que ele tem dado sobra, desse tempo, entre tantas tarefas? Ou ele tem tempo de ter momentos de qualidade com Deus? E o mais sério, ainda no caso daqueles que, como eu, são líderes, independente da função, é porque como eu posso imaginar em não ter um tempo de qualidade com Deus e imaginar que eu vou poder alimentar o rebanho de Deus com qualidade, quando eu mesmo não estou sendo alimentado, quando eu mesmo não estou sendo nutrido pela boa palavra de Cristo, tendo contato direto com Ele. Então, isso acende uma luz de alerta, porque do contrário será apenas discursos vagos, que pode até abençoar muita gente, mas não vai abençoar a minha vida, porque eu estou pregando aquilo que eu não estou vivendo. Eu estou ensinando e exortando as pessoas a terem uma postura, quando eu mesmo não estou pronto a me comprometer em fazê-lo. Então, seja qual a posição for,
nós somos convidados a viver aquilo que nós estamos prontos a pregar. O texto então vai dizer que Jesus tinha um bom relacionamento, seja com a multidão, seja com Deus. Esses relacionamentos era investia tempo nesses dois, seja no relacionamento com a multidão, seja no relacionamento com Jesus. Mas aí nós chamamos e entramos no versículo de número 24 com um detalhe interessante, né? E para entrar no versículo de número 24, nós não podemos esquecer do versículo, da primeira frase do versículo 22. Foi Jesus quem mandou eles entrar no barco. Foi Jesus quem deu a direção que eles deveriam tomar. Diante desse estralo, desse parêntese que está aberto, para que você possa voltar ao versículo 22 e ver que foi Jesus quem mandou. E nós vamos para o versículo então 24. O texto vai dizer que o barco estava longe e que algo estava acontecendo com o barco. O que é que o barco estava acontecendo com aquele barco, irmã Cristina? Diz o texto que ele estava sendo açoitado pelas ondas. Diz o texto que o vento era contrário. E aí, diante dessa realidade, nós começamos a imaginar como pode, Jesus deu a direção, Jesus mandou ele entrar no barco, Jesus sabia que haveria aquela tempestade e mesmo assim fez. Até parece que Jesus fez de propósito, Ele fez de caso pensado, ele sabia o que aconteceria em alto mar e mesmo assim ele fez. De fato ele sabia, não há nada que fuja do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Cremos na onisciência dele, como sendo filho de Deus. Mas aí nós temos a oportunidade de refletir algo interessante. E que verdade seria essa? É que mesmo quando nós estamos em obediência à vontade de Deus, mesmo quando nós estamos seguindo à risca aquilo que Deus tem nos orientado, ainda assim nós podemos correr o risco de enfrentar pelo caminho um vento contrário, de enfrentar pelo caminho ondas que possam vir açoitar e de alguma forma paralisar aquilo que nós tivemos como sendo mandado de Jesus, a responsabilidade sobre nós, vinda de Jesus de atravessar para o outro lado. E às vezes nós temos a falsa impressão de que quando nós estamos obedecendo à vontade de Deus, nada pode dar errado, não pode haver pedras no caminho, não pode haver vento contrário, não pode haver oposição. Se eu estou em obediência à vontade de Deus, os caminhos vão ser abertos, haverá um tapete, o Jefferson vai passar um tapete vermelho para eu passar, vai ter uma daminha, soltando pétalas de rosa para eu passar, porque foi Deus quem mandou, e se Deus mandou, Ele está na frente, se Ele está na frente, é tapete vermelho para passar. Aí nós vemos esse texto que a realidade da vida cristã não é assim. Nós somos convidados a obedecer a Cristo, nós somos convidados a entrar no caminho que o Senhor deseja nos conduzir, mas lá na frente poderá haver, lá na frente, no começo, meio e fim, haverá situações em que a nossa fé pode entrar em choque, em que nós seremos combatidos, em que nós seremos desafiados a ver de fato se a nossa fé está firmada nas palavras de Jesus ou está firmada nas circunstâncias. Porque as circunstâncias que envolveu esse episódio acabaram de alguma maneira mexendo com o coração dos discípulos, como também mexe com o nosso coração, porque nós não somos diferentes deles, não é verdade? Nós não somos diferentes deles, nós somos igualzinho a eles, não tivemos o privilégio que eles tiveram, mas a nossa natureza é a mesma, falha, indecisa, dúvida, enfim. Jesus não estava ali para resolver aquele problema, eles não conseguiram enxergar Jesus naquele cenário. O cenário agora que eles estavam em alto mar, estavam afastados, melhor dizendo, estava afastado, muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Diz o texto que já era a 4ª vigília da noite, era um período em que eles já estavam esgotados fisicamente, cansados, extremamente cansados. Eles vieram de um dia corrido, o dia anterior era um dia corrido, onde eles passaram um dia evangelizando, onde houve a multiplicação de pães, onde houve os milagres, e depois de tudo isso, agora eles disseram, puxa, agora a gente vai relaxar, bora no barco, mas aí Jesus diz, vai atravessar para o outro lado, e lembrando que naquela época não tinha gasolina, para colocar no navio lá, não tinha, nem a
a R$5,06, como eu vi hoje, nem a R$8, R$10, não tinha de jeito nenhum, né? Não tinha diesel para colocar lá para fazer pegar, que certamente seria, né, nas lanchas, nos barcos deve ser a diesel, acredito que deve ser. Mas enfim, não havia nada disso, era para remar mesmo, e eles estavam remando. Depois de um dia cansativo, pegaram o mar para atravessar, remando, e de repente o vento era contrário. E aí o esforço físico deles aumentou, enquanto o cansaço também aumentava. Mas aí então, diante daquele cenário, o vento sendo contrário, acredito que se eu estivesse ali, né, eu, Viviane, Gustavo, talvez a gente se juntava num cantinho assim e dizia: mas rapaz, como é que Jesus sabia disso e nos colocou numa situação dessa? Né? Como é que Jesus sabia disso e nos colocou em determinado ministério? Como é que Jesus sabia disso, me colocou para ser pastor em tal igreja? Como é que Jesus sabia disso, me colocou para estar à frente no ministério tal? Se Jesus sabia disso. Se Jesus sabia disso, como é que me colocou aí, né, na mídia? Jesus sabia o que eu ia passar. Jesus sabia o que eu ia passar. Não é verdade? Mas aí o texto nos ensina que Deus, quando permite certas circunstâncias na nossa vida, o objetivo é lapidar a nossa alma, lapidar o nosso caráter, é aprimorar e refinar as características de um verdadeiro cristão. Por isso que algumas situações acontecem na nossa vida. Não é para nos revoltarmos com Deus ou imaginar que Deus de alguma maneira falhou no seu projeto, na sua missão para a nossa vida. Deus é perfeito em tudo o que faz. Os ventos contrários à oposição estiveram presentes na vida de todos que foram chamados por Deus para fazer uma obra. Se você vê o Antigo Testamento, todos, não tem nenhum homem que não teve oposição, que não teve dificuldade, que não teve momentos em que de alguma maneira vieram algumas circunstâncias, pessoas contra eles. No Novo Testamento da mesma maneira. Mas aí, diante daquela situação, o vento soprando, eles apavoraram com aquela situação, depois de lutarem para que fosse resolvido, diz o texto que Jesus vem na quarta vigília da noite, no momento mais negro, onde certamente eles estavam extremamente cansados, fisicamente, sono. Jesus vem andando por sobre as ondas do mar. Aquele mar que naquelas circunstâncias apavorava eles, porque embora fossem pessoas que tinham habilidade no mar, nadavam bem, certamente nadavam bem, né? O texto não vai dizer isso, né? Mas certamente nadavam bem, eram pescadores, né? Quase impossível um pescador não saber nadar, né? O único que nós temos o texto falando mesmo é Pedro, né? Pedro mostra que sabia nadar e nadava muito bem, né? Quando vê Jesus na areia da praia, pula e vai até Jesus, né? Nadando. Mas esses discípulos sabiam o cansaço físico da noite anterior, né, do dia anterior, junto com a noite que eles estavam tendo, podia fazer, caso aquele barco viesse a pique, fazer com que alguns deles perdessem a vida. Estavam extremamente assustados. E então Jesus vem andando por sobre as ondas do mar. Aquele mar que podia ser o fim deles, Jesus vem andando por cima das ondas do mar. Era como se Jesus estivesse dizendo para aqueles discípulos: aquilo que tanto te apavora, eu tenho a capacidade de estar por cima sobre eles. Eu tenho a capacidade de estar acima daquilo que pode nos trazer angústia, dor, sofrimento e dúvida. Jesus estava andando por cima das ondas do mar. E aí os discípulos, em vez de glorificarem a Deus, de exaltarem o nome do Senhor, de dizerem hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, diz o texto que eles ficaram apavorados. Em vez de exclamarem expressões de júbilo, de gratidão, o texto vai dizer que eles imaginam que Jesus é um fantasma e eles gritam com medo. Quantas vezes, ao passarmos algumas circunstâncias na nossa vida, também agimos da mesma maneira? Quantas vezes nós somos confrontados por algumas circunstâncias e por não conseguir enxergar que Jesus está tão próximo, nos apavoramos. Muitas vezes acabamos murmurando. Muitas vezes achamos que Deus não tem interesse na nossa vida, nem na nossa família. Muitas vezes temos a impressão como que o céu se fez de bronze completamente e as nossas orações foram completamente obstruídas. Mas é só impressão, é um ledo engano. Deus está pronto a ouvir as nossas orações e as nossas súplicas, mesmo quando os nossos olhos mortais, imperfeitos e falhos como somos, não conseguimos enxergar a ação
de Jesus em nosso favor. Ele continua vindo, andando por cima daquilo que nos apavora. Ele continua vindo, andando por cima daquilo que pode nos trazer medo, dor, angústia, sofrimento e dúvidas gigantescas do que aconteceria se aquele barco viesse a pique. É no momento mais difícil, quando as nossas forças já estão chegando ao fim, que Jesus então se apresenta. Imediatamente, Jesus, ao perceber o medo tomando conta do coração, Jesus se apresenta: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Que bom seria se em todos os momentos da nossa vida em que passamos por situações em que a nossa fé está sendo abalada, pudéssemos ouvir Jesus dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Isso traria paz e tranquilidade ao nosso coração. Como seria bom, né? Momento de dor, perca, luto, desemprego, né? Problemas do casamento, pudéssemos contar com a mão de Jesus tocando no ombro assim, dizendo: olha, não te preocupa não, eu sou aqui, sou eu, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, estou aqui com você, né? Não precisa se apavorar, não precisa ter medo, né? Não precisa achar que é um fantasma, né? Não precisa ver aquilo que não existe, né? Sou eu mesmo que estou aqui, atento ao esforço de vocês, e estou aqui para lhe trazer paz e tranquilidade. Mas às vezes nos apavoramos, mas o Senhor Jesus, embora fisicamente Ele não possa fazer isso, né? Você não pode ouvir Jesus dizer isso no seu quarto, mas quando você abre a palavra de Deus, você vai ver Deus falando isso para você. Quando você vem para os cultos, quando você busca a presença de Deus, quando você vem para o jardim de oração, quando você vem para as uniões, quando você vem para os cultos, quando você vem evangelizar, quando você faz alguma coisa para servir no reino de Deus, quanto mais você se envolve com Deus, embora você não ouça a voz audível de Jesus dizendo: não temas, eu estou aqui para te ajudar, não temas, eu estou aqui para te socorrer, não temas, eu sou aqui, pois eu sou o socorro certo, na hora certa. Ainda assim nós seremos confortados, amparados e erguidos pelo Espírito do Senhor. Teremos sobre a nossa vida refrigério da parte de Deus, quando depositarmos nele a nossa total confiança. Por essa razão, não olhe para os ventos, para as coisas que estão acontecendo ao redor. Olhe para Jesus. Ouça o que ele está dizendo. Pedro, ousado como ele era, vai perguntar: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ter contigo por sobre as ondas do mar. E Pedro então acaba vivendo essa experiência que certamente marcou a sua vida. Todas as leis possíveis da física foram quebradas. Aquele homem joga-se no mar, começa a pisar e anda em direção a Jesus. Um dia nós fizemos isso, pode acreditar. Nós não chegamos na praia da Boa Viagem e começamos a andar em direção ao oceano. Isso não aconteceu conosco. Mas um dia nós fomos convidados a sair do nosso barco, né? Sair da nossa situação de vida, daquilo que nos trazia tranquilidade, né? Daquele estilo de vida antigo, e nós somos convidados a andar por sobre as ondas do mar. Nós somos convidados a seguir Jesus. E se você está aqui nessa noite, se você está na sua casa nos acompanhando, é porque um dia você tomou essa decisão de seguir a Jesus. Você desceu do seu barco para seguir a Jesus e foi na direção dele. E aí nós vemos que algumas situações acontecem na vida do Pedro. As ondas começam a soprar, e bem forte. As águas começam a bater em Pedro, e o texto vai nos dizer que ele teve medo, e quando teve medo, tira os olhos de Cristo e começa a afundar, submergir. E é nesse momento que o Senhor diz, que ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, salva. Em primeiro lugar, meus queridos, em relação a esse ponto, não havia motivo para ele tirar os olhos de Cristo. Às vezes as circunstâncias ao nosso redor vêm contra a nossa vida para tirar o nosso foco. Às vezes algumas coisas boas, algumas vitórias, algumas conquistas, algumas aparentes bênçãos vêm sobre a nossa vida e acabam nos tirando do foco, porque não é só coisas ruins que nos tiram do foco, não. Não são só momentos de lutas e adversidades que nos tiram do foco, não. Tem muita coisa que aos nossos olhos parecem ser boa, vitórias e bênçãos, que acaba nos tirando do foco, nos tirando o propósito e nos fazendo tirar os nossos olhos de Cristo. Mas o texto sagrado vai nos dizer que quando ele tira os olhos de Cristo, ele começa a afundar. Quando ele tira os olhos de Cristo, ele começa a submergir. Quando ele tira os olhos de Cristo, ele de alguma maneira entende
que ele não vai conseguir sobreviver se Jesus não lhe ajudar. Não olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Independente das circunstâncias que forem, continue olhando para Jesus. Por maiores que sejam as circunstâncias ao seu redor, por mais terríveis que possam parecer, continue olhando para Jesus. Não se iluda com as coisas de boas que acontecem e de alguma maneira tire os olhos de Cristo. Seja bênçãos ou seja situações difíceis, mantenha o seu foco em Jesus. Creia nisso, confie nele, porque ele está conosco todos os dias. Sabemos que mesmo quando nós erramos e tiramos os nossos olhos de Cristo, é bom que se saiba, Jesus estará lá para nos socorrer. Quando os nossos olhos tiramos de Cristo e colocamos as circunstâncias ao nosso redor, em alguém que nos machucou, numa palavra que foi dita, numa tentação, numa enfermidade, numa inclinação carnal que a gente fez, e errei, acabou-se agora, não tem mais para quê, Jesus não tem interesse na minha vida. Jamais, não haverá um momento, enquanto estivermos vivos, e enquanto Jesus não voltar, que Ele não tem interesse na nossa vida. Não há um momento. O convite a todos, em todo o tempo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. O convite a todos que possam chegar a Ele. E o texto vai nos dizer que apesar de termos errado e tirado os olhos de Cristo por causa da nossa pequena fé, e porque duvidamos muitas vezes do amor e do interesse de Deus por nossas vidas, ainda assim Ele está pronto a socorrer. Ainda assim Ele está pronto a estender as suas poderosas mãos sobre a nossa vida para nos ajudar a nos erguer e a nos conduzir de volta para um lugar que nos traga estabilidade. Ele trouxe para o barco, e no momento que ele subiu no barco com Pedro, diz o texto que o vento cessou. Aqui não aparece Jesus dizendo aquietai-vos ou algo do tipo, nem ele levantando a mão ou algum gesto. Simplesmente quando ele subiu no barco, a tempestade em volta cessou. Coisa boa está na companhia de Jesus. Coisa boa é poder contar com a companhia de Jesus dia após dia na nossa vida. Coisa boa é saber que, por maior que seja a tempestade, se eu estou na companhia de Jesus, irmã Cristina, a tempestade vai cessar. Se eu estou na companhia de Jesus, irmão Maurício, a tempestade vai cessar. É questão de tempo. Tudo tem seu tempo, mas a tempestade vai cessar. E quando cessar, aqueles que estiverem ao redor vão dizer verdadeiramente: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqueles que estão à nossa volta, quando o vento cessar, vão testificar que de fato, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor sobre a nossa vida. Tem cuidado de nós, tem nos nutrido espiritualmente e tem nos protegido do vento contrário, das tempestades da vida. Que nessa noite essa palavra encontre lugar no teu coração. Que nessa noite essa palavra encontre guarita no teu coração. E que você vá para casa refletindo tudo quanto ouviu. Que você vá para casa e que você deite nessa noite dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque quantas vezes eu tenho agido como Pedro, sucumbindo diante das circunstâncias, submergindo em um mar de dúvidas, de incertezas e às vezes de murmuração. Mas que bom ter ouvido nesta noite e sempre, de que apesar de agir assim, se eu a ti clamar, o Senhor virá em meu socorro, o Senhor estenderá as suas mãos, vai me corrigir, vai dizer que eu tenho pouca fé, vai me confrontar, você duvidou, mas vai me puxar para junto de si, vai me colocar num lugar seguro, e Jesus há de ser glorificado através do que vai fazer na vida daqueles que confiarem plenamente neles. Amém? Maravilhoso eterno Pai, Senhor meu Deus, nós te somos gratos por essa noite maravilhosa,
pelo privilégio de aqui estarmos reunidos e diante da Tua palavra, termos sido alimentados de uma forma tão graciosa. Te pedimos que o Senhor nos ajude dia após dia a colocar em prática as verdades, ó Deus, hoje transmitidas. Que o Senhor nos ajude dia após dia a não olharmos para aquilo que está ao nosso redor, mas centrarmos o nosso coração na Tua vontade. Que o nosso prazer seja poder saber que o Senhor está conosco, ainda que nós não estamos vendo, ainda que não haja nenhum tipo de contato físico, mas nós não estamos vendo o vento, mas conseguimos sentir. Que a Tua presença nos faça nos traga paz e tranquilidade à nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, dia após dia a crescermos como uma igreja forte, que busca a Tua presença, que procura andar centrado na Tua palavra. Te protege-nos, ó Deus, até chegar nos nossos lares. Livra-nos de todo mal e do homem mau. E que o Senhor continue reinando soberanamente sobre as nossas vidas. É esta oração que nós te fazemos nessa noite, e isso fazemos no bendito nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramadas e multiplicadas sobre todo o povo de Deus aqui reunido e por sobre a face da terra, desde agora como para todos sempre. A igreja diz amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Uma noite de paz, uma noite de bênção. E eu queria convidar a cada um dos irmãos, olha aí um para o outro aí, vê aí os irmãos que estão aqui nessa noite. Eu te convido que você na próxima quarta-feira esteja aqui. Mas eu te convido ainda mais, irmã Cessa, Claudeci, irmã Márcia, irmão Severino, eu te convido a você trazer mais uma pessoa. Amém? A irmã e irmã Luci, posso contar com os irmãos? Amém? Vamos aí convidar o pessoal para vir para o culto de oração, ser alimentado pela palavra e orar na presença de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E lembrando, o metanoia, agradecemos a Deus pelo metanoia, que foi o final de semana passado. Não é verdade?